Fala pessoal, você está sintonizado na TV GMG. Essa é mais uma edição da Direto da Gazeta. E nós temos o prazer de receber aqui na nossa redação, em Moema, Zona Sul de São Paulo, ele que é fundador do G10 Favelas, Gilson Rodrigues. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, sinta-se em casa. Olá, comunidade. Estou feliz demais em estar aqui na TV GMG, direto da Gazeta, aqui em Moema, visitando os estúdios. Sim. E poder contar um pouco da minha trajetória, de tudo que nós temos feito agora, contar essa nova fase do Filho da Mudança. Então, é um prazer poder compartilhar essa vivência com vocês. É isso. Quando cortou ali para o Gilson, vocês já viram o livro dele ali posicionado, mas nós vamos falar dele um pouquinho mais para frente. Gilson, quero começar falando sobre a sua trajetória, uma trajetória que veio de muita simplicidade até o auge. Hoje você tem todo um serviço social que desemboca, né, nesse livro, mas eu quero que você fale um pouquinho desde lá da sua infância até agora, Sim. Por favor. Essa história eu estou contando um pouco no meu livro, O Filho da Mudança. Eu digo que eu podia contar essa história de muitas maneiras, né? Contar, inclusive, a partir da perspectiva de agora, do sucesso, e poder contar um pouco como eu criei o G10 Bank, que é o BNDES das favelas, Sim. Como criamos o G10 e criamos uma série de iniciativas de mitigação da pandemia, ou da Bolsa de Valores da Favela, ou de ter tocado o sino na Bolsa de Nova York. Houveram uma série de conquistas que valeria um livro. Mas eu quis começar pela origem, né? Honrando a minha história, mas principalmente honrando a minha mãe, que é a Muda, né? Então, o Filho da Mudança tem Muda no meio, né? Que é justamente uma homenagem à minha mãe, onde eu conto um pouco a saída da Bahia, Sim. Chegando em São Paulo, em Paraisópolis especificamente, que é um pouco dessa coisa do sonho do nordestino quando vem para São Paulo, né? Então, a minha família está em Paraisópolis há 70 anos. Nós viemos com o sonho de dar educação para os filhos, ajudar que eles ficaram, mas principalmente de ficar rico, né? Nós não viemos para morar na favela ou passar dificuldade, nós viemos com um sonho, né? Parece um pouco o sonho nordestino com o sonho Sim. de São Paulo, parece aquele sonho americano das pessoas Sim. que querem ir para os Estados Unidos e acham que a vida vai ser simples assim, né? E nós descobrimos que São Paulo é terra que filho chora e mãe não vê, né? Então, todos os desafios e dificuldades que uma família como a minha, que é uma família numerosa, com 14 irmãos, né, filho de uma mulher surda-muda, poderia passar, nós passamos, vivendo em cima do córrego, em Paraisópolis, numa região chamada Pé Inchado, e em que todos os preconceitos se olhavam para esta família, e esses preconceitos se agravaram, principalmente depois do falecimento da minha mãe, que quando ela faleceu, os filhos que já haviam sido dados ao longo dessa jornada em que ela estava em São Paulo, o restante que ficou com ela, acabaram tendo que ser entregues para outras famílias cuidarem. E eu fiquei, de alguma forma, perto da família original da minha mãe. Sim. Mesmo com a rejeição dessa família, eu acabei ficando, porque eu queria ficar em São Paulo e eu queria ficar com os parentes Sim. da minha mãe. E toda vez que alguém dizia que ia me dar, que ia me entregar para alguma família, eu fugia. E fui ficando, sendo cuidado por muitas mãos, morando debaixo de uma mesa de um bar, catando latinha, trabalhando num ferro velho, fazendo carreto na feira, sobrevivendo ali da forma que foi possível, mas sendo visto com muito preconceito e com muitos desafios, porque as pessoas olhavam para mim, o filho da Muda, e achava que eu era uma criança muito agitada. Entendi. E essa criança muito agitada na favela, às vezes falante, é vista como futuro trombadinha. Então, existe um ditado baiano que fala assim, vigia com esse menino. Mandavam vigiar comigo, Sim. porque provavelmente eu ia crescer e seria uma pessoa violenta. Uhum. Né? Eu até faço um paralelo que uma criança com as características que eu tinha numa família rica, Sim. em geral, é considerado o criativo, Sim. futuro CEO, presidente da República. Ele vai dar um futuro. E para as nossas crianças mais imperativas, mais criativas, logo elas são vistas como futuro tombadinhas. Então, eu percebia que a forma da qual as pessoas me enxergavam iria me ajudar ou me atrapalhar a virar gente, a querer transformar. Então, eu fui buscando, ao longo dessa jornada, me aproximar do que era bom, me aproximar de uma perspectiva de formação, de educação, de uma perspectiva que eu não fosse contra ninguém, mas que fosse a favor. E foi nesse desejo de mudar a minha vida e de virar gente que eu fui me engajando com projetos sociais. Com projetos culturais. Ao longo da minha jornada eu posso ser
conhecido como Gilson do Grêmio, porque eu fui presidente do Grêmio Estudantil, Gilson do Espaço Jovem, Gilson da União dos Moradores, Gilson prefeito de Paraisópolis, Gilson do G10, e agora o Gilson, filho da mudança e da Academia da Prosperidade e da Vida, que é um pouco uma metodologia que foi criada a partir deste conhecimento que construiu esses trabalhos que viram uma imersão através da Academia da Prosperidade para ajudar pessoas a prosperarem desde cedo. Então, é um momento em que nós estamos provando que uma ação ou negócios que saem da favela podem também ser utilizados no bairro. Então, eu acredito que é a primeira vez que isso acontece, porque geralmente a metodologia, o ensino, as empresas saem do bairro para a favela. Nós estamos fazendo agora o caminho contrário, considerando que nós também fazemos parte da solução e não do problema. Gilson, e a gente vê na criação do G10 Favelas, que nós vamos entrar agora, desembocando e colocando tudo em prática. Diz que você falou que lá atrás buscava já sempre se engajar com algo bom, Exato. Projetar algo de conquista, de evolução. Quero que você fale, então, da fundação do G10 Favelas. Sim. Eu até pensei que era mais novo, e você aqui, antes até da gente conversar, me sinalizou 2019. Era Exato. Algo que você sempre sonhou também? O G10 ele faz parte de uma experiência de sucesso de Paraisópolis. Em 2008 e 2010, houve um fenômeno no Brasil que se chamou a nova classe média. A nova classe média era a gente, Sim. que era o nordestino, o morador de São Paulo que veio de fora construir a sua vida e que estava vivendo nas periferias, e que está vivendo nas periferias e nunca era enxergado como cliente, e nunca era enxergado como parte da solução. E quando começou a falar da nova classe média, Paraisópolis ficou retrato desse Brasil que queria crescer e se desenvolver, e foi a primeira favela a receber grandes empresas, como o Bradesco, a Caixa, Banco do Brasil, o Santander, que se instalaram lá, a loja da Casa Bahia, que está lá até hoje. Então, esses equipamentos abriram um caminho para que tantas outras favelas pudessem ter esses serviços lá, e ele começa em Paraisópolis. Quando isso aconteceu, ele provou uma sensação que nós já sabíamos, que era basicamente que, apesar de estarmos em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada movimentava muito dinheiro. Sim. Porque eu não estou pelado, eu estou vestindo uma roupa, eu tomo água, eu me alimento, eu vivo. E se eu vivo, eu consumo. Né? E aí, quando nós fomos levantar qual era o potencial de consumo das favelas, é altíssimo. Então, as favelas hoje movimentam 300 bilhões de reais por ano. Sim. 300 bilhões de reais. Então, é muito recurso. E naquele momento em que Paraisópolis vivia esse auge, com muitos projetos, muitas iniciativas, nós queríamos poder levar essa experiência para outros bairros. Mas não era legítimo que o prefeito de Paraisópolis montasse a orquestra da Rocinha, ou o balé do Capão Redondo, Sim. ou estabelecesse uma iniciativa em outro bairro, ou em outra favela. Então, quando um instituto fez uma pesquisa falando do potencial de consumo de 10 favelas no Brasil, da qual Paraisópolis estava inserido, nós decidimos, a partir desta experiência e nos inspirando no G7 e no G20 dos países ricos, Sim. montar o G10 das favelas ricas, porque essas 10 maiores favelas no Brasil movimentam 8 bilhões de reais. E aí, a partir dessa criação, nós pensamos que poderíamos criar soluções para os problemas que existem na favela, considerando que ninguém sonha em morar na favela, Sim. e que a favela não é violenta e marginal, que na verdade ela é violentada e marginalizada pelos serviços que não chegam lá. Porque eu gostaria que os correios chegassem, que os aplicativos de carro fossem, que os bancos pudessem nos servir. E aí, o fato deles não chegarem, eles não criam condições para que essa população possa crescer e se desenvolver. Então, nós percebemos que poderíamos criar essas soluções. E daí nasce um ecossistema onde nós falamos assim: se você precisa de crédito, procure o G10 Bank. Sim. Precisa de logística para entrega, procura a Favela Brasil Express. Quer se alimentar bem, Gastro Favela. Se vestir bem, Costurando Sonhos Brasil. Quer se comunicar, Cria Brasil. Precisa de emprego, LinkedIn da favela. Precisa de investimento, Bolsa de Valores da favela. Sim. Então, fomos criando um conjunto de iniciativas, né? E trazendo até esses nomes mais criativos, como agrofavela, Sim. que são as fazendas urbanas, para que a pessoa que não está na favela deste contexto saiba do que nós estamos falando. Porque a favela, porque a agro é pop, é tech, mas a favela também é agro. Porque Sim. a agro é do agricultor.
né? E na nossa origem, principalmente na roça, nós trabalhávamos na agricultura. E aí vão se criando termos e condições que vai cada vez mais nos afastando de um mundo que deveria estar mais próximo da gente, né? Então, separar os bairros, separar as pessoas com esses muros invisíveis não ajuda nada ao Brasil. Então, um país que ignora uma economia de 300 bilhões de reais não está conseguindo perceber que isso podia fazer parte de uma solução e de ajudar o Brasil nesse processo de desenvolvimento. Então, foi um pouco isso que nós fomos criando, soluções, e olhando para a nossa perspectiva, onde nós estabelecíamos que nós seríamos e somos o nosso próprio herói. Então, nós não estávamos procurando heróis fora de nós, né? Ou não estávamos querendo eleger culpados. Mesmo, né? Então, era nós como agente da própria transformação, nós CEO de nós mesmos, né? Onde, em vez de procurar culpados, nós buscaríamos as soluções para poder resolver os problemas que existem na favela. E hoje, então, para quem não conhece e quer entender, quer conhecer e a gente trazer isso para a prática, o G10 Favelas, ele além de todo um serviço social, ele dá a perspectiva para esse morador ou para quem está ali de muitas ramificações, né? Então tem a parte social, a parte, está dizendo, do primeiro emprego, a parte financeira, ele abraça tudo. Sim, o nosso principal desafio do G10 é ajudar a favela a prosperar. Nós temos um foco no empreendedorismo e criar soluções para os problemas que existem nas favelas, porque nós acreditamos que a melhor forma de acabar com a fome, de acabar com a pobreza, com a violência contra a mulher, é dinheiro no bolso. Então, nós criamos perspectivas de ativação dessa economia, buscando soluções para esses problemas. Nós identificamos, por exemplo, e as pesquisas estão aí, que as pessoas que mais têm crédito negado são pessoas de favela, mulheres negras de favela. E aí, quando você vai ver por que essa pessoa está tendo crédito, é porque, principalmente por conta das características do território, que às vezes ela não consegue tirar um CNPJ, não consegue comprovar uma residência. Existe uma série de fatores que vão criando barreiras. Então, pensamos, nós precisamos que as nossas mulheres possam empreender, porque a maioria são mulheres que empreendem. Sim. E daí criamos um banco. Então foi uma solução de desenvolvimento econômico, que é o G10 Bank. Do mesmo modo, nós fomos percebendo que quando nós íamos para a internet comprar no e-commerce, então, em tese, todo mundo compra no e-commerce. Mas o morador da favela, quando vai comprar no e-commerce, ele não consegue... Quando ele coloca o endereço, a empresa diz que não chega, que não entrega naquele território, e ele é obrigado a colocar da patroa, de um lugar que possa receber. Então, nós criamos microcentro de distribuição dentro das favelas, e a partir da parceria com a Favela Brasil Express, com a Amazon, com Magalu, com Total Express, nós fazemos esse produto chegar diretamente na residência dessas famílias e criamos, junto com o Google, um programa chamado Plus Code, onde nós damos um CEP digital para os moradores. Entendi. Ou seja, nós criamos essa solução. Mês que vem é o mês da Black Friday, né? E é o mês em que a Favela Brasil Express vai completar 3 bilhões de reais em mercadorias entregues em 5 anos. Ou seja, nós provamos que é um mercado que consome e que quer receber diretamente na sua residência esses produtos. Então, tal como essas iniciativas, nós estamos criando esses produtos, né? Esses mecanismos e essas empresas para gerar uma solução de desenvolvimento econômico. Sim. E, paralelamente a isso, nós vamos criando ações sociais para garantir que essa população também possa chegar. Sim. Então, vou dar um exemplo prático, por exemplo, com relação às marmitas. Nós continuamos a distribuir marmitas diariamente para a população que mais precisa, mas junto a isso nós temos um curso de formação para cozinheiras, salgadeiras, então essa turma que trabalha com alimentação. Uma parte dessas pessoas que se formam abre sua própria empresa, uma parte fica na nossa cozinha, outro tem um buffet comunitário, então tudo vai se caminhando para que esse empreendedor possa ter um trabalho, que ele possa empreender de fato. Mas nós não deixamos a área social, então são essas pessoas que também se formam e que ajudam a produzir alimentos para quem mais precisa. Então, nós juntamos o social com o desenvolvimento econômico. Então, para acabar com a fila da fome, nós trazemos as pessoas para os cursos de formação e ajudamos ela a ter um emprego através do LinkedIn da favela, por exemplo. Você atende o problema que é necessário, como a fome, por exemplo, que tem que ser, né? A fome não tem como esperar, a fome
Tem que ser naquele momento. Exato. Mas você também dá a opção, dá a alternativa para essa pessoa ter uma projeção. É basicamente, né? Assim, a gente dá o peixe, ensina a pescar, fabricar a vara, vender o peixe. Então é todo um ecossistema que garante com que essa estrutura possa caminhar e possa prosperar. Nós acreditamos muito no processo de desenvolvimento econômico, para que a população deixe de ser acostumada com o básico. Nós, desde sempre, fomos acostumados com o básico e acreditamos que a vida é assim. Sim. Com a cesta básica, com a casa básica, com o trabalho básico, é tudo pouco. No básico. E que a gente acaba vivendo no básico a vida inteira sem perceber que existe um outro mundo de possibilidades e oportunidades se a gente tiver um caminho correto, né? Então tem muitos acessos e boas oportunidades que, se a gente colocar o morador no fluxo correto, todo mundo ganha, vai se desenvolver, e essa economia pulsante desenvolve um aos outros como escala. E como é que você tem visto essa visão? Claro que a gente está vendo que o G10 cresce cada vez mais, e ainda bem que cresça muito mais, mas, e até voltando um pouquinho com o que você disse, a gente ainda tem essa visão, ou você acredita que tem melhorado, de que comunidade é algo só marginalizado? Então a gente só vai ver comunidade em jornais policiais e vamos parar por aí. Você acredita que essa visão tem mudado? Qual que é a sua projeção sobre isso? Eu acredito que agora começamos a contar um pouco mais das nossas histórias de sucesso. As histórias de quem era da favela só eram contadas a partir da perspectiva do noticiário policial, mas nós temos conseguido agora trazer bons exemplos de quem vive na favela. Mostrar essa potência econômica. Mostrar essa potência econômica, mostrar a ação verdadeira e, mais do que isso, conseguir desmistificar a palavra favela, que ao longo desse tempo tem sido marginalizada, violentada. Então, as pessoas passaram e passam há muito tempo escondendo que são das favelas. Paraisópolis, para que ele pudesse crescer e se desenvolver, nós tivemos que assumir ela como ela é e amar Paraisópolis. Né? Nós criamos um movimento de amor a Paraisópolis para transformar Paraisópolis, porque eu fui ensinado desde pequeno pela minha família que, quando me perguntasse onde você mora, eu dizia, moro no Morumbi. Eu até brinco, olhava para a cara, vi que não era a cara do Morumbi, mas a gente dizia para ser aceito, para ter um emprego, para ter uma oportunidade, e não é justo que o morador da Rocinha fale que mora em São Conrado, que o morador de Heliópolis fala que mora no Ipiranga, e que as favelas tenham que falar que mora no bairro rico do lado. Né? Então nós temos que assumir, porque é a única forma de mudar o seu bairro, independente até da sua região. Se você quer mudar a sua rua, quer mudar seu condomínio, quer mudar a sua casa, você tem que amar para fazer essa mudança, amar para ficar. Porque se você quer sair, dificilmente você vai criar uma perspectiva de mudança para melhorar, porque você vai sair. E aí, no fundamental, isso sempre foi assim, só que Paraisópolis tem 100 anos. Tem gente que passou 50 anos dizendo que mora no Morumbi, né? E nunca conseguiu mudar nada, porque achava que um dia ia ser removido, que ia tirar, que ia sair de lá, que ia voltar para o Nordeste, e ficou naquela condição ruim. Então, nossa perspectiva é, ainda que esteja ruim, ame para mudar, ame para melhorar, e essa mudança, de fato, acontece, mas considerando você como protagonista dessa história, você como seu próprio herói. Porque, em geral, nós elegemos heróis para colocar a culpa neles sobre os nossos problemas. Às vezes o herói é o presidente, o governador ou o prefeito, mas às vezes é pai ou mãe, é o CEO da empresa, é alguém que a gente olha com admiração, e por vezes ele não vai conseguir resolver os nossos problemas. Então, eu resolvi primeiro os meus problemas comigo mesmo, para depois ajudar as pessoas. Você falou um pouquinho da sua chegada com a sua família lá em Paraisópolis, todo o desdobrar da sua história. Quiser tomar uma aguinha, que está o tempo seco aqui em São Paulo. Hoje, Gilson, lá com o atendimento que vocês fazem e tudo mais, qual que é o perfil atual do morador do Paraisópolis? Então, essa mãe com muitos filhos, muitas vezes até com ausência do pai. Qual é o perfil dessa família? E, além disso, que é o que me intriga também, qual que é o perfil desse jovem de lá? Paraisópolis, ele é uma cidade, né? Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do Brasil. São mais de 100 mil pessoas. E eu tenho ali a periferia da periferia. Ao mesmo tempo que eu tenho pessoas milionárias em Paraisópolis, que é o comerciante que prosperou e que tem comércio e tal, eu tenho pessoas que vivem em cima do Córrego do Antonico, que passam dificuldades e que precisam sair dali. Paraisópolis vai se tornar o melhor bairro da cidade de São Paulo. Pode acreditar nisso. Paraisópolis viveu um programa de urbanização durante 10 anos, que foi paralisado em 2014 na gestão do Fernando Haddad, mas que agora, na gestão do prefeito Ricardo Nunes, foi aprovado um recurso
que veio da Operação Urbana Faria Lima, em que vai ser investido 1 bilhão e 700 milhões de reais em Paraisópolis. Então, todo aquele sonho que o Gilson e aquele grupo começou menino há 25 anos, de ter escola de música, de ter projetos, de ter quadra, agora vai conseguir realizar, porque já tem o dinheiro para isso. Isso vai acontecer. Então, você tem uma comunidade muito mista, uma comunidade que ainda precisa de apoio, mas que está avançando e percebe que vai avançar. Nós, por exemplo, estamos formando uma geração de jovens que são alunos bolsistas, por exemplo, da Escola Visconde de Porto Seguro, que fazem inglês na escola americana, são alunos da Crescer Sempre, são alunos da Pueridomus. Então, nós temos ali um conjunto de instituições de educação que abriga 5 mil jovens e crianças ali, que está ajudando a formar uma nova geração. E essa nova geração, que já está há algum tempo, já sou um pedacinho dessa geração lá quando começou os projetos lá atrás, porque eu sou fruto de uma ação social que é a Associação Crescer Sempre, que é mantida pela Porto Seguro Seguros, Dr. Jaime Garfinkel. Então, naquela experiência, quando eu tive 16 anos, eu comecei a participar de um processo de educação e de cursos e me ajudou a me tornar. Então, eu acredito que esse movimento que nós temos feito criou e está criando uma nova geração de jovens que vai levar Paraisópolis para um patamar diferente do que agora com uma condição muito melhor. Porque eu falo que estou na fila da creche da Margarete até hoje, que era um projeto do Colégio Santo Américo. Mas as minhas crianças, eu tenho 2 filhos, nunca ficaram na fila de creche porque a gente zerou a fila de creche. Ou seja, é uma perspectiva diferente. Então, o perfil da Paraisópolis e da maioria das favelas, elas são, sim, de mulheres guerreiras, de mulheres mães solteiras, em sua maioria, de uma população muito jovem, como é a população do Brasil, com muitos sonhos. E a nossa perspectiva com o nosso exemplo e o trabalho é que esses jovens sonhem para além de ser jogador de futebol e para além de ser de MC. Né? Até essa semana saiu uma reportagem falando sobre isso, que o meu desejo é que os jovens sonhassem ser outras coisas, porque ele descobre muito tarde que não vai poder ser o Neymar e não vai poder ser o MC Daniel. Mas pode ser tantas outras coisas. Ele pode ser tantas outras coisas, mas por descobrir tão tarde, às vezes o caminho para ter o sucesso, a notoriedade ou o poder que ele acha, às vezes é um caminho ruim. Então, que ele possa se preparar para não ser um cantor famoso ou um jogador famoso. Mas então, que não se frustre, que você tem tantas outras possibilidades aqui, né? Sim, tem essas possibilidades, mas o que a gente está fazendo? É mostrando pelo exemplo que dá. Porque antigamente não tinha o modelo do cara da favela para outras profissões. Não tinha o médico da favela, que era morador da favela, ou professor, ou empresário, ou coisa do tipo. Hoje já temos essas figuras e que são modelos de sucesso para além das figuras que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, quanto mais a gente poder contar essas histórias de sucesso de quem é da favela e quem se assume enquanto favela, é muito bom. Eu digo sempre que a minha origem é de Paraisópolis, então eu posso morar em Nova York. Eu sempre vou ser o Gilson de Paraisópolis porque eu decidi que fosse assim. Às vezes a pessoa sai da favela, prospera e vira um Faria Limers, né? Ele fala que mora no Morumbi e esquece aquela origem. O meu projeto é justamente o contrário. É ser muito bem sucedido, muito bem posicionado, ter o maior destaque possível e falar de onde que é esse cara, lá da favela de Paraisópolis. Uma quebra de paradigma que nós estamos fazendo. Você trouxe aqui uns números interessantíssimos sobre movimentação econômica, sobre o perfil desses moradores. Como você tem visto, né, citou aqui um investimento por parte do governo estadual, prefeitura, você então tem percebido nesses últimos anos o investimento tem chegado? Eu tenho percebido que a luta da população para transformar Paraisópolis num bairro, no caso de Paraisópolis, ela tem melhorado a partir de que esse relacionamento com o governo também melhora. Né? Ele é muito da gestão, né? Você vê que do olhar depende muito do olhar. Então, eu tenho a impressão, e parece que está fazendo até campanha agora para o Ricardo Nunes, mas o Ricardo Nunes é um cara que é do Parque Santo Antônio, que conhece a região e que coincidiu desse momento dessa conexão com Paraisópolis e vir esse investimento. Mas quando você olha ao longo dos anos, Paraisópolis tem 104 anos, está no bairro do Morumbi, que é um dos bairros de desenvolvimento comparados a de bairros europeus. O PIB do Brasil já esteve ali no Morumbi e está a 1.000 metros do Palácio do Governo.
Então, quando você olha para essa perspectiva e olhando para todo mundo que passou, então, eu sempre falo assim, qual foi seu prefeito preferido? Qual foi seu governador preferido? Qual foi seu presidente preferido? Seja quem for ele continuou deixando Paraisópolis como favela. Sim. E tantas outras favelas. Existem 14 mil favelas no Brasil. Um Brasil que é rico, sim, que é próspero, rico em água, rico em biodiversidade, que podia resolver esse problema. Então, eu acho que esses poderes que passaram não conseguiram fazer, até agora, de fato, um processo de transformação de uma favela que vira um bairro. Paraisópolis vai ter essa oportunidade de ser a primeira favela de fato, porque uma coisa é transformar uma rua. Outra coisa é transformar uma favela, que é um bairro, como Paraisópolis, e falar, isso aqui vai virar um bairro a partir desses investimentos. Eu acredito que nós vamos conseguir fazer isso. E vai ser a primeira favela, de fato, a se transformar num bairro. Você acha que foi uma falta de olhar, então, durante todo esse tempo, ou de tratar, às vezes, os problemas só como... não policial, mas imediato, preciso resolver isso aqui? Eu conto um pouco isso no livro, né? Mas eu conto a partir de uma perspectiva de separação e de que, de alguma forma, existe uma força, sim, que temos que identificar, que quer que a favela e que as pessoas, sim, continuem naquela condição. Porque se fosse diferente, a primeira favela do Brasil talvez não tivesse existindo, sim, até hoje. A primeira favela do Brasil ainda existe hoje. Lá no Rio de Janeiro, sim, Morro da Providência. Morro da Providência. Então, você acha que, se quisessem erradicar as favelas, transformando ela num bairro, tanta gente legal, tantos políticos maravilhosos que, sim, nós temos no Brasil, já não teria resolvido? Sim. Então, nós aprendemos que nós não queremos ter um político de estimação. Nós decidimos que a gente seria o nosso próprio herói, sim, e nós faríamos a nossa mudança paulatinamente. Não apontando o culpado, não sendo contra o Morumbi, não sendo contra o político, mas criando consenso e mostrando o que dá. Porque se nós não mostrássemos o que dá, nós continuaríamos dizendo que não. Sim. Foi o que eles sempre disseram. Não dá para asfaltar a rua, não dá para ter escola, não dá para isso, não dá para aquilo e tal. E nós fomos fazendo. Fomos fazendo e mostrou que dá, na prática. A gente recebe hoje aqui na TV GMG Gilson Rodrigues, fundador do G10 Favelas. E nós vamos entrar, que você já pincelou na sua resposta anterior, sobre o seu livro, Filho da Mudança. Vou pedir para você até pegar um pouquinho para cá, Gilson, por favor, para eu mostrar aqui também na 1, para você falar que é o Filho da Mudança, o improvável que se tornou inevitável, Gilson Rodrigues. Recente, quentinho, né, Gilson? Quentinho. Aqui você conta toda a sua trajetória, né? Fala do G10. Alguém está lendo aqui, ó, G10 Favelas, e fala um pouquinho dele. O livro que você sempre sonhou em escrever, eu acredito, né? Não, você acredita que eu nunca sonhei em escrever esse livro? Consegue colocar aqui para ele ficar, consegue puxar isso aqui um pouquinho para você? Esse livro, ele nasce a partir de uma nova fase do Gilson, que essa fase, escritor, autor, ele marca a minha saída do G10, então eu deixo... É o primeiro livro, né, Gilson? É meu primeiro livro. Então eu deixei a presidência do G10 em junho e assumi o Fausto Filho, que era o nosso coordenador do estado de Pernambuco. Então nós tínhamos um pernambucano, presidente do G10, lá de Casa Amarela, que é um dos membros das 10 maiores favelas do Brasil. E o livro nasce para que essa nova fase possa ser contada desde a origem. Eu, como disse no início, podia contar a história do Gilson a partir das minhas experiências de sucesso. E eu acredito que eu fui o primeiro em muitas coisas. Eu fui o primeiro cara a ir lá para a Bolsa de Nova York e tocar o sino. Eu fui 5 vezes palestrar em Harvard. Eu fui indicado ao Caboré, fui speaker em Cannes, viajei 17 países. Tinha coisa boa para contar a partir disso. Mas, às vezes... eu, ao longo desse processo, eu deixei de contar essa históa do Gilson, filho da Muda. Tem gente que está descobrindo agora que eu sou filho da Muda. Da onde é que veio? Da onde que veio essa história, né? Eu tenho até um momento que eu estou com o Carlos Tramontina. Carlos Tramontina fala, nossa, eu te conheço há tantos anos, nunca sabia dessa história. Porque eu evitei contar essa história para que as pessoas não me colocassem na posição de coitadinho. Eu nunca fui coitadinho. Eu, apesar de estar sem pai, sem mãe desde cedo, eu sempre me senti próspero, eu sempre me senti iluminado, as coisas foram acontecendo, eu não tinha mãe e nem pai, mas eu tive muitos pais e muitas mães que foram me encontrando, que foram me ajudando nessa jornada, então eu nunca fui carente, de fato, apesar de passar de muitos desafios e muitas carências e até fome, mas isso
foi um processo para mim. Então, o livro, ele marca essa minha saída do G10 e a criação da Academia da Prosperidade da Vida, onde eu pego essa experiência do Gilson e transformo em metodologia, trazendo o trabalho individual e a formação individual, a necessidade de você se eleger como herói, para depois fazer o trabalho coletivo conectado com a espiritualidade e a mecânica quântica. Sim. Eu acredito que o universo conspira a favor do bem e da prosperidade de todos e que nós temos que despertar, nos iluminar para este caminho, que foi aconteceu comigo, e que nessa perspectiva eu quero, a partir do meu exemplo, mostrar que somos inevitáveis e que o CEP onde você mora, a cor que você tem, os desafios que você tem no contexto da sua vida não te define, não define o seu futuro. É você quem decide onde quer chegar. Porque quando olhavam para mim lá na favela, só via uma criança violenta e marginal. E o meu coração sempre foi bom. E eu vejo tantas crianças, às vezes, sendo olhadas dessa forma, que por vezes só precisa de um novo olhar para mudar a sua realidade. De alguém que olhe para aquilo, para aquela pessoa e fala assim, aqui tem uma coisa boa. Então, as pessoas foram vendo coisas boas em mim e me conectando com o bom que eu tinha. Sim. E aí as coisas foram dando certo. E eu acredito que isso vira uma metodologia e uma imersão para mostrar como é que esse cara, sem pai, sem mãe, com 14 irmãos, morando na favela, conseguiu fazer tantas coisas. Então, eu acredito que posso, a partir do meu exemplo, despertar essa experiência em outras pessoas e aí, nessa perspectiva, contar a origem de que buraco eu saí, né? Sim. Era importante para que depois as pessoas não julguem esse resultado, porque eu sei onde eu vou chegar. Sim. Eu sei os desafios que nós vamos enfrentar. Então, um cara com a história como o Gilson precisa chegar longe, para que você também chegue, para que meus filhos cheguem, para que tantos outros possam chegar. Então, eu não me limito a fazer um livro, eu quero que esse livro se torne um livro que a população brasileira possa olhar. Nós, em 15 dias de lançamento do livro, já nos tornamos best-seller. Maravilha. Então ele já é um best-seller. Eu acho que sou o primeiro best-seller da favela. Não tenho certeza, mas vamos descobrir. E nós temos um desafio de chegar até o final do ano com 100 mil livros vendidos e depois construir uma história a partir de um filme que seja o Filho da Mudança. Então, temos muito trabalho para acontecer e de uma pessoa que tem uma equipe muito especial, que acredita nesse trabalho e, mais do que isso, acredita que é possível alcançar até um número maior, que é possível fazer muito mais. Então, eu trabalho porque gosto, feliz, com alegria, buscando esse resultado. E tudo isso girando, né, Gilson, o Brasil, né? Você falou que vai agora recentemente para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu acabei de fazer o lançamento em São Paulo, fizemos 2 dias de lançamento. Estão pedindo o terceiro, vamos ver como fazemos. Aí fui para Brasília. Em Brasília fiquei muito feliz porque nós tivemos o vice-presidente da República, que era o presidente em exercício, acompanhado pela dona Lu, que foi lá na Biblioteca Nacional, no nosso lançamento. E agora eu sigo para Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, depois Rio de Janeiro e Bahia, que é a minha terra. Então eu devo fechar o ano na Bahia com o lançamento do meu livro, mais uma perspectiva de fazer o lançamento em 16 estados. Então, eu ainda lanço na COP30, eu vou falar na COP30 o nosso livro, faço Salvador e depois vou trabalhar na campanha de Natal. Nós temos uma meta de arrecadar 100 mil cestas no Brasil inteiro para distribuir por aí, das favelas por aí. A gente falou de todo o seu trabalho social, de toda a sua história, agora também do lançamento do seu livro com a presença do Geraldo Alckmin. Você pensa em algum cargo político, Gilson, vereador, um deputado estadual, não, justamente por ter também essa penetração nessa comunidade gigantesca aí que... Né? Eu tenho bons amigos políticos, assim, que eu adoro. Eu gosto muito do Alckmin e da Dona Lu, são amigos de muitos anos. Mas não pretende entrar na política. Eu adoro o Kassab. Posso falar os nomes? Estou fazendo um comercial. Não, pode. Adoro o Kassab. O Kassab foi o melhor prefeito pra gente na época de Paraisópolis. O Ricardo Nunes tem sido um cara muito especial e corre o risco de ser o melhor prefeito para Paraisópolis com esses investimentos todos.
Gosto muito do Paulo Scaff, estive ontem com o Paulo Scaff, que foi candidato a governador, mas é o presidente da Fiesp. Enfim, tem muitos amigos, assim, são amigos de fato, que já me convidaram para participar, para secretarias, ou para subprefeituras, ou mesmo me candidatar a algum cargo, mas não está nos meus planos. O dia que eu for candidatar, eu quero candidatar a presidente da República. Como não vão deixar um negão como eu ser candidato a presidente, então vai ser difícil essa perspectiva, mas é um paradigma que quem sabe que a gente possa quebrar. Mas isso não está nos meus planos. Meu plano é justamente ajudar as pessoas a prosperarem, tocar o trabalho do livro e da academia, formar cada vez mais pessoas para um despertar. Eu acredito que existem muitos caminhos que possam ajudar o Brasil, e acredito pela sociedade civil organizada eu consigo ajudar muito mais nesse momento, então eu vou trabalhar nesse sentido caminho. E continuo recusando os cargos e as indicações. É isso. E já falando então em projeção, até porque sonhos, essa coisa do ir para a política é também um pouco da quebra do paradigma que eu acho que nós precisamos fazer. Quando você olha para o jovem, ele quer ser Neymar ou quer ser o MC Daniel. Quando você olha para a liderança, em geral, elas acreditam que uma das plataformas seria a candidatura. Seria candidato a vereador, seria o caminho político. Sim. Quando eu decidi sair do G10 lá em junho, as pessoas falavam assim, provavelmente ele vai assumir algum cargo na prefeitura. Usou do social, da influência aqui para projetar. E talvez não seja tanto do usar, porque seria justo que eu assumisse um cargo, porque eu, modéstia à parte, eu tenho um currículo e uma realização mais do que isso. Então, se a liderança tem um currículo, tem uma realização e recebeu o convite, vá. Por que não? Sim. Vá, porque nós precisamos de gente boa na política. Mas no meu caso, eu também quero quebrar esse paradigma de que as lideranças comunitárias podem também ser executivas, podem ser empresários e podem ganhar dinheiro. Sim. Em geral, quando vocês olham para o contexto comunitário, mesmo nos condomínios, em geral, a liderança está sendo acusada. É muito difícil que as lideranças sejam apoiadas genuinamente. Então, esse líder, às vezes, tem medo de prosperar. Às vezes ele ajuda todo mundo a prosperar. Todo mundo ganha dinheiro e ele fica lá estagnado porque ele não pode. Sim. Isso está errado. As nossas lideranças precisam prosperar, precisam ganhar dinheiro, abrir negócio. É desenvolvimento econômico que vai ajudar a mudar a realidade da favela. Então nós fizemos assim em Paraisópolis. As lideranças prosperam, ganham dinheiro, porque elas não sonharam em morar na favela. A minha família veio para cá para transformar a vida delas. Então eu tenho sido ponte para ajudar a minha família e tantas outras famílias que pareciam ser predestinadas a morar em cima do córrego. Sim. Pareciam ser predestinadas a viver uma história de violência. E eu digo não. Nós vamos quebrar esse ciclo imediatamente. E falando ainda em prosperidade, para a gente encerrar aqui, o que a gente pode esperar então de G10 Favelas? Não sei se tem alguma novidade que você possa antecipar aqui para a gente já para o próximo ano, mas ainda que venha mais 10, 15, 20 e tantos anos. A próxima novidade você tem que trazer o Fausto para poder vir ser entrevistado aqui, que é o nosso presidente. Sim. Eu acho que ele tem montado um projeto muito especial. E eu acho que a agenda imediata é a nossa campanha de Natal, onde nós vamos promover no Brasil inteiro mais de 100 mil cestas básicas doadas, e essa visita tão sonhada do Papai Noel é esse projeto que nós vamos fazer. Particularmente o Gilson na academia, o nosso projeto é continuar a fazer o processo do livro e participar e promover imersões pelo Brasil, começando aqui por São Paulo, e também uma iniciativa educacional que nós vamos promover, que é a iniciativa que eu vou liderar pela Academia da Prosperidade da Vida, que é a criação das bibliotecas de Alexandria. Legal. Então nós estamos nos inspirando na Biblioteca de Alexandria, que tinha o grande conhecimento, e eu acredito que uma das formas de ajudar as pessoas a prosperarem, a melhorar a sua condição é ter acesso ao conhecimento. Então, nós vamos trazer o conhecimento do mundo, do Brasil, também os livros da modelagem, que é o livro da moda, que tem esse pai rico para pobre, essas coisas todas que os caras estão tratando lá em Alphaville, porque às vezes você dá dicas do livro e o cara da favela não tem condição de comprar, então nas bibliotecas vamos fazer. E já anuncio que a primeira biblioteca de Alexandria será montada em Salvador, lá na Bahia, na minha terra, junto com Marta Góes. Vai ser uma festa muito bonita e é um espaço para a promoção da cultura,
da educação, Conhecimento. do conhecimento e também de empreendedorismo. Vai ser muito legal. Primeira biblioteca de Alexandria será em Salvador, na Bahia. Muito bom. E de dignidade, né, Gilson? Eu falo sempre que as pessoas só querem ser ouvidas, né? Só querem ter ali uma atenção. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui, ter compartilhado a sua história, falado do seu livro. Volte sempre. Com mais novidades, com novos projetos. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Desejo que todos tenham gostado. Tem um convite também para conhecer o nosso livro. Então, o livro está disponível nas plataformas. E também, quem quiser conhecer um pouco do trabalho dos Jedi, entre em contato. Vamos ficar felizes em recebê-los vocês lá. É isso. Nós recebemos hoje aqui no programa direto da Gazeta, na TV GMG, Gilson Rodrigues. E até a próxima, pessoal.